A pergunta é: como o senhor pretende ficar por 3 anos em um cargo não remunerado que exige dedicação integral? Como conciliar a sua vida profissional, sua vida pessoal, com a vida de dirigente do Botafogo? Bom, aproveito para saudar a torcida do Botafogo, os nossos sócios proprietários. Fiz essa saudação na parte gravada, mas aproveito para fazer ao vivo, dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, de minha parte, eu já exerci outras atividades não remuneradas, fui diretor executivo do Banco de Alimentos do Rio de Janeiro, fui diretor de marketing do Instituto Cultural Brasil-Japão, tenho uma história já ligada ao terceiro setor. Eu tenho participação societária num grupo de comunicação e marketing, sou palestrante contratado da Prisma, agenciamento de palestras, uma agência de São Paulo, e sou professor da Trevisan, Escola de Negócios, de MBA, leciono aulas noturnas, né? A minha candidatura foi o resultado natural de um processo longo, de 1 ano de discussão, de reflexão. Não foi uma candidatura escolhida em cima da hora, portanto, me sinto absolutamente preparado para conciliar. E terei a me apoiar uma decisão programática, que é ter uma célula executiva despolitizada, composta de um diretor executivo remunerado de mercado e as áreas de administração, finança, marketing, comercial e gestão de pessoas, sendo tocada com rigores empresariais, né? Quer dizer, vou ter uma célula executiva que vai responder para mim a uma auditoria independente, financeira, de mercado e, obviamente, ao Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo. Vou despolitizar essa célula porque trabalhei como executivo do clube e sei como a política atrapalha o desenvolvimento dessas ações que não tem nada a ver com a nossa proposta, com a proposta do Botafogo, que é praticar esporte em alto nível e atender bem a torcida e ao nosso associado. Me sinto preparado, tenho minha vida equacionada e estou pronto para o desafio de conciliar de maneira complicada para todos nós 4, né, que precisamos trabalhar, mas estou pronto ao desafio. Me disponho a esse desafio, me ofereço o meu nome, a nossa torcida e ao nosso associado. Então, vou pedir para o Vinícius e depois o Thiago. Primeiro, também quero saudar a torcida do Botafogo, saudar a todos os presentes, a todos os organizadores do evento que fizeram esse momento histórico de ter um debate, o primeiro debate, né, ao vivo, entre os candidatos presidenciais. Lamento também que a direção do clube não teve essa compreensão da gente fazer dentro do próprio clube, mas eu também, Molica, dizer que tenho minha vida estabilizada. Eu, nesse processo todo, e a Chapa Alvinegra tem feito esse debate já há muito tempo, esse modelo não pode ficar preso apenas numa legislação, né, apesar que essa legislação está prestes a mudar, através da lei de responsabilidade fiscal. Ela tem uma mudança na legislação profunda a se fazer, inclusive mexe com a direção dos clubes. Mas o que a Chapa Alvinegra está se propondo dentro do Botafogo é dizer para o clube, para a torcida e para os associados que a situação do Botafogo é grave, porque esse modelo propiciou isso. Porque esse modelo amador, esse modelo que pega o presidente e deixa ele chegar às 6 horas da tarde no clube, porque ele tem que cuidar da vida dele, e depois ele chega lá com o executivo que manda mais do que ele chega, e aí, como é que foi o dia? O que passou? O que ocorreu? Está tudo ok? Está tudo bem? Ele faz isso com a empresa dele? Ele faz isso com a vida dele? Não faz. O que nós estamos nos propondo é fazer um debate de profissionalização de total da direção, que não seja para essa gestão, mas que se faça para a próxima gestão. E pode-se fazer isso via Companhia Botafogo, porque seus dirigentes da Companhia Botafogo podem ser remunerados, e são remunerados alguns deles, né? Que me falha a memória, o atual presidente do Botafogo recebe uma ajuda de custo de viagem pela Companhia Botafogo. Então, é esse debate profundo que nós temos que fazer, a mudança do modelo de gestão. Esse modelo do Botafogo amador, ele tem que ser deixado de lado. Thiago, completar essa rodada. Boa noite, à imensa torcida do Botafogo, saudações alvinegras, ao sócio do Botafogo eleitor. No próximo dia, 25 de novembro, vai decidir o destino do clube para o próximo triênio. Parabéns aos organizadores do debate. Muito obrigado pela oportunidade. Fernando Molica, essa pergunta é muito importante, porque o presidente do Botafogo ele vai ter que sustentar
vai ter que ter o sustento próprio, vai ter que prover o sustento dele e da família dele, além de ajudar o clube. Eu sou um empreendedor, eu sou um empresário de sucesso no meu ramo, que é um ramo de entretenimento, sou proprietário do Carioca da Gema e da pizzaria Carioca da Gema. Eu já falei com as minhas sócias, que são botafoguenses, elas estão plenamente de acordo com a minha candidatura. Os meus negócios têm mais de 17 anos, são negócios maturados, com gerente, com subgerente, com vários empregados antigos, funciona já como relógio, funciona bem. A minha presença no Carioca da Gema vai ser efetiva. Meu trabalho começa após as 21 horas. Eu sou responsável pela operação da casa. Minha casa é uma casa noturna. E eu vou tranquilamente ser presidente do Botafogo full time e também ir ao Carioca da Gema. Na minha vida, o que vai ser comprometido vão ser minhas horas de lazer. Essas horas de lazer, porque eu tenho a tarde livre, porque eu trabalho de madrugada, eu vou dar ao clube. Eu vou dar integralmente ao Botafogo, vou ser ajudado pelo meu vice-presidente geral, que é o Dorcésio Melo, mora atrás do Botafogo, acorda cedíssimo e vai fazer essa gestão compartilhada comigo. Eu estarei no clube, quem vai ter que administrar 750 milhões de prejuízo, quem vai ter que botar um time de futebol para respeitar as nossas tradições e o anseio da torcida, quem vai ter que botar um clube para gerar, não pode estar ausente, tem que estar presente, independente dos cargos remunerados que a administração possa ter. A necessidade do presidente é full time, e esse compromisso eu assumo, e eu garanto que a minha vida pessoal está muito bem equacionada. Obrigado. Bem, então vamos à terceira e última pergunta desse bloco. O torcedor está preocupado com a transparência do clube. O atual presidente do Botafogo, ele chegou a prometer publicar balancetes mensais sobre a situação orçamentária do clube, sobre a situação financeira do clube, sobre as transações envolvendo jogadores do clube, e ele não cumpriu essa promessa. Como o senhor pretende, os senhores pretendem, caso for eleito presidente do Botafogo, os senhores pretendem abrir as contas do Botafogo para os torcedores? Os senhores se comprometem com a transparência? E o senhor acha necessário, o senhor se compromete a encomendar uma auditoria independente para que seja detalhada a atual situação do clube e a situação da Companhia Botafogo? Vamos sortear. Vinícius. Essa pergunta ela é fundamental. Eu tenho dito que o Botafogo é uma caixa preta. E algumas pessoas se recusam a abrir essa caixa preta. Nós estamos há anos clamando por transparência, por ética, por uma gestão profissional. Esse compromisso é o compromisso, acho que o número 1 da chapa alvinegra, da transparência, de uma gestão profissional. Nós estamos propondo não ter só uma auditoria, Molica, nós estamos nos propondo a contratar uma empresa de mercado, com nome no mercado. Nós fizemos uma conversa com a Álvares Marçal, eu tive junto com o Marcelo Gomes, e nós fechamos uma parceria com eles, e que tenho certeza que nós no dia 25 vamos ter a maioria dos votos nesse processo eleitoral, nós vamos entrar com uma das melhores empresas de recuperação financeira do mercado, dentro desse processo, para poder a gente apresentar um plano de recuperação, de pagamento dessa dívida do clube que trava o clube, e esse plano vai passar pelo Conselho Deliberativo, entre eles a proibição da antecipação de receitas. A gente precisa ter um balancete publicado para atrair, inclusive a transparência, não é só com a torcida que a gente precisa, nós precisamos criar um modelo de transparência para atrair novos investimentos. Os investidores hoje não querem colocar mais dinheiro no futebol, porque o futebol brasileiro é uma caixa preta. Porque você não bota o dinheiro e não sabe para onde que ele vai, não sabe como é que ele é gerido. Nós precisamos ter uma gestão que seja transparente, mas que tenha compromisso com o profissionalismo. E é isso que nós estamos nos propondo no Botafogo. Marcelo. Bom, eu acho que o fundamental para aqueles que já trabalharam no clube é se socorrer da sua trajetória para dar credibilidade aos seus próximos passos. Eu tive a honra de prestar serviço ao Botafogo como diretor de marketing, durante 3 anos e 6 meses, não durante 5 anos, como diz a Chapa Azul. Curioso que a Chapa Azul diga isso,
Eu saí de lá em fevereiro de 2013, fiquei 10 meses fora nesse período, portanto, prestei serviços durante 3 anos e 6 meses ao Botafogo, que muito me orgulho. E quando estive por lá, isoladamente, sem apoio nenhum das vice-presidências políticas, né, eu implantei uma política de cargos e salários no nosso departamento, eu implantei defini e implantei uma estratégia de qualificação continuada, estabeleci um plano de avaliação de desempenho, isso isoladamente, né, sem nenhum tipo de apoio. Então, eu já desamparado de qualquer estratégia corporativa desenhada pelas vice-presidências políticas, já tomei iniciativas na direção das práticas de governança, né? E é isso que a gente vai estabelecer, trazer rigores de mercado para um ambiente que a gente sabe que convive o ente remunerado com o não remunerado, mas as decisões têm que ser pautadas na transparência, na ética e na honradez. Aliás, eu acho que é urgente que se restabeleça o império da lei no Botafogo, né? O que há de mais grave em tudo que se perdeu nesses últimos tempos é a credibilidade. Para isso, eu trouxe o Dr. Luiz Eduardo Lessa, um procurador, um advogado renomado, que já trabalha incansavelmente. Nós vamos soltar amanhã um comunicado para todos os sócios proprietários, com as nossas diretrizes estabelecidas, como licitações privadas, né? Vamos restabelecer o império da lei e, obviamente, da transparência, né? Aqueles que me conhecem, acompanharam o meu trabalho, sabem que a minha direção foi sempre na direção da ética, da retidão e da transparência. Carlos Eduardo, sobre transparência. Indiscutivelmente, esse ponto é fundamental e foi um dos principais pleitos que nós tivemos, não só na última eleição, como durante os últimos 3 anos, ao longo dos debates no Conselho Deliberativo. A cada orçamento que previa despesas maiores que as receitas, e o Conselho Diretor não indicava de onde viriam essas receitas. A cada balanço em que apresentava resultados extremamente negativos, nós questionávamos, levantávamos e pedíamos explicações que, infelizmente, nunca vieram. O Botafogo precisa não apenas abrir os seus números para os seus sócios, mas abrir para o mercado, posicionar-se de forma transparente, como forma de recuperar a sua credibilidade. Infelizmente, hoje, o clube tem uma fama de caloteiro em função de compromissos não honrados, em função do nosso afastamento do ato trabalhista, em que o clube foi classificado de sonegador. É muito difícil você retomar uma posição como essa, e o ato trabalhista, o tribunal não permitiu que o Botafogo retornasse ao ato trabalhista, exatamente porque essa diretoria, da qual o Thiago participou nos últimos 6 anos e deixou há pouco tempo atrás, dirigida pelo senhor Maurício Assunção, sonegou receitas e o Botafogo paga por isso até hoje, tendo parte de suas receitas bloqueadas. É exatamente isso que nós temos que mudar com uma contabilidade adequada aos padrões modernos de governança corporativa. Fazendo essa contabilidade ordenada, nós teremos balanços e teremos como apresentar um Botafogo mais organizado e com as suas contas abertas para todos. Obrigado. Thiago. Eu acho o processo de transparência do Botafogo fundamental. O meu compromisso vai ser, primeiro, como presidente, se eleito for, pela imensa torcida do Botafogo, pelos sócios eleitores, que eu espero que confirme a chapa azul, a chapa de união, no dia 25 de novembro. Eu irei ao Conselho Deliberativo do Botafogo como presidente, prestarei contas ao Conselho Deliberativo, prestarei contas ao sócio e prestarei contas ao sócio torcedor. Nós temos site, nós temos inúmeras ferramentas onde a gente pode colocar todos os números. E eu também quero levar essa caixa preta que os meus adversários tanto falam, eu também quero levar ao Conselho Deliberativo e explicar isso. Eu queria dizer ao Carlos Eduardo que o Carlos Eduardo me acusa de situação. Tem 2 ex-presidentes do Conselho Fiscal do Maurício Assunção na sua chapa, Carlos Eduardo, e isso você também tem que explicar. Então, todas as chapas aqui são repletas de pessoas que trabalharam na administração Maurício Assunção, porque o botafoguense é assim. Quando o presidente é eleito, eu não trabalhei com Maurício Assunção. Eu apoio todos os presidentes do Botafogo, apoiei Montenegro, apoiei Bebeto de Freitas e vou apoiar o futuro presidente do Botafogo. Se não for eu apoio como botafoguense, é a nossa obrigação.
E como nós somos uma chapa de união, uma chapa que agrega, é o que nós queremos. Nós temos a certeza, a convicção de que o eleitor do Botafogo, ele precisa ser respeitado e ser informado de tudo o que acontece dentro do Botafogo. Inclusive, Fernando Molica, sem uma linguagem técnica de difícil compreensão. Além de apresentar o balanço, o diretor financeiro tem que ir lá e explicar e mostrar para as pessoas e para os botafoguenses o que aquilo significa. Muitas linhas, muitos números, balanço para poucas pessoas, inteligível para poucas pessoas. Eu vou simplificar essas palavras, eu vou explicar para o eleitor do Botafogo, para o Conselho Deliberativo, para o sócio proprietário do Botafogo e para o sócio torcedor, aonde entra o dinheiro, aonde é o gasto e o que sobra. Essa é uma meta da Chapa Azul, a Chapa de União do Botafogo. Ok. Terminamos aqui o primeiro bloco do debate. Vamos direto, então, para o nosso segundo bloco, em que cada candidatos farão perguntas para os outros candidatos. Então, eu vou sortear o primeiro nome. Esse candidato sorteado escolhe um adversário que faz a pergunta, o sorteado, a pessoa que for sorteada faz imediatamente a pergunta para um outro candidato e assim sucessivamente, de forma que cada um faça uma pergunta e cada um responda. Caso haja uma interrupção, a gente sempre voltando por esse critério. Então, a pergunta terá no máximo 1 minuto. O candidato escolhido para respondê-la terá 2 minutos para a sua resposta. Depois da resposta, o autor da pergunta terá 2 minutos para uma réplica e o candidato que foi perguntado terá 1 minuto para a sua réplica. 1 minuto, 2, 2, 1. Bem, então vamos aqui sortear. Acima. O primeiro a fazer a pergunta é Carlos Eduardo. O senhor faz a pergunta para... Deixa eu anotar aqui para não me perder. Eu vou fazer a pergunta para o Tiago, candidato da Chapa Azul, e que, infelizmente, não assume a sua condição de situacionista. Eu pediria licença que eu não estou conseguindo enxergar o relógio. Não, por favor, você está na frente do placar. Eu estou contando aqui. Não, mas você tem que ver. Aqui. Só para poder ter... Então, retoma o seu tempo. Vamos lá, então. Zero, por favor, aí o cronômetro. Que aí controla 1 minuto. Então, Obrigado. Por favor. A minha pergunta é para o Tiago, candidato da Chapa Azul, chapa da situação, pelo número de pessoas ligadas ao Maurício que existem nessa chapa. Ele disse numa declaração, deu uma declaração recente, que saiu publicada na Globo, que ele era um vice-presidente, mas que nesses últimos 6 anos ele não conseguiu ter acesso a nenhuma informação. Ele tentou, mas não conseguiu. Tiago, durante 6 anos você tentou e não conseguiu ter informações sobre o clube do qual você era presidente. Você acha que, como presidente, vai conseguir fazer alguma coisa melhor do que isso? 2 minutos para a resposta. Vamos zerar o cronômetro só um pouquinho, Tiago, por favor. Por favor, 2 minutos. Eu, como vice-presidente social do Botafogo de comunicação, eu implantei várias coisas referentes à minha área, inclusive um calendário social. O sócio do Botafogo me conhece, Carlos Eduardo. O sócio do Botafogo... Eu não estou frequentando o clube por causa de eleição, nem arquibancada. Eu sempre frequentei, sempre vivi a vida do Botafogo e fiz muita coisa boa dentro da missão que o Botafogo me designou. Hoje, o Facebook do Botafogo tem mais de 1.100.000 seguidores, o site tem de 15 a 20 mil cliques diários, o Twitter tem 600 mil, o Botafogo tem um calendário social, tem baile infantil, festa junina, Dia dos Pais, tem o Pagode do Glorioso com os músicos do Carioca da Gema, tem o Festival de Crepes, tem as datas comemorativas que o Estatuto prevê. Então, eu fico muito orgulhoso desse legado que eu deixei para o clube e que para os futuros presidentes seguirem. Com relação à administração do clube, não é segredo para ninguém que o clube era administrado por 2 pessoas. O Maurício não fazia reuniões de vice-presidentes, não deixava ninguém falar sobre futebol, não deixava ninguém palpitar sobre a parte financeira. Sobre a parte de marketing, sobre a parte de comunicação e sobre a parte social, eu respondo pelo cargo que eu ocupei. Com relação ao futebol e à má gestão, quem responde é o mandatário. E, como eu te disse, todas as chapas, inclusive a sua, é repleta de pessoas que trabalharam na administração Maurício Assunção. E é criar um factoide, achar que a Chapa Azul, uma chapa tão ampla, uma chapa de
tantos nomes importantes na história do Botafogo estão comigo ao meu lado, inclusive inimigos públicos do Maurício, como é o caso de Bebeto de Freitas e Túlio Maravilha, que já manifestaram apoio público à nossa candidatura. É um absurdo insistir nesse factoide. Um próximo presidente do Botafogo, ele tem que ter projetos, ele tem que ter gente ao lado dele, ele tem que ter soluções. E a solução não é dizer que é oposição, não é dizer que atacou o Maurício Assunção. 2 minutos também. Mas o que me surpreende desse seu discurso, até porque eu não fiz uma crítica à sua atuação como vice-presidente, e sim fiz quanto à sua capacidade de participar da gestão do clube. Uma vez que durante 6 anos você é membro do conselho diretor, você não conseguiu acesso, não conseguiu ter informações segundo suas próprias declarações e afirmou que em 2013 o dinheiro do clube acabou. Ora, se o dinheiro do clube acabou, se você via que o clube caminhava para o desastre, caminhava para a insolvência, eu frequentei todas as reuniões do Conselho Deliberativo, ou a grande maioria das reuniões do Conselho, e nunca vi uma intervenção sua, ou de apoio às nossas colocações, ou de alerta aos demais conselheiros, no sentido de que um membro da diretoria não tinha acesso às informações. Ou seja, não é o simples sócio, era um membro da alta cúpula do clube que diz e confirma aqui para todos nós que não tinha acesso às informações. Ora, se eu não tenho acesso às informações, como é que eu vou legitimar uma gestão que está conduzindo o clube para o fracasso absoluto? Não tinha a menor condição, quer dizer, eu não entendo o fato, então, de você ter permanecido tanto tempo durante esses 6 anos e se mantido, inclusive hoje, como um candidato da chapa do seu Maurício Assunção. Isso, para nós, é inteiramente incompreensível. E tantas pessoas ligadas a eles, tantas práticas